Ok. Então agora tens a imagem e o som. Significa que as pessoas já estão a ver e a ouvir. Ok. Então isto vai começar agora. Ok, boa. Então, Bora lá então. vamos começar. Se queres dar um jeitinho, está tudo bem? Não, está tudo bem. Pronto. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à Flag Talk Pessoas da Casa, o meu episódio número 3. Tenho aqui comigo o José Luís Rio, conhecido como José Luís, como Rio, como José Rio. Como é que és que eu te trato? Rio. Rio é o teu nome Último, de... Último. Como é que se diz? Nome de Guerra. combate. De guerra, exatamente. O seu nome de guerra. Obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco a falar um bocadinho sobre o teu percurso aqui na Flag, que é um percurso com o qual eu me identifico um bocadinho, porque eu também fui formanda aqui da casa e depois acabei por tornar-me formadora e é um bocadinho isso, esse é o teu trilho aqui pela Flag. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero que tente explicar, como se eu tivesse 5 anos, o que é um front-end developer? Que é aquilo que tu fazes, não é? Sim, é aquilo que eu faço. Muito basicamente, pegando no exemplo da construção civil, se quiseres, Ok. o que normalmente existe será um projetista, digamos assim, que vai delinear exatamente o que é que vai ser a estrutura, né? E depois, basicamente, o que eu faço não é mais do que montar essa estrutura que estava no papel, inicialmente. Portanto, ele construiu o projeto e eu depois vou pôr esse projeto em prática. Ok, No fundo é exatamente isso. No fundo és uma espécie de bobo construtor. Também é mau. Eu tinha pensado nisso, mas sim. Mas pode ser uma forma interessante É de explicar. Esta expressão nós não conseguimos explicar isto em português, pois não? É daquelas expressões intraduzíveis da vida. Não há tradução direta, não. Ok. E há um back-end developer? Exatamente, existe um back-end developer e existe um front-end developer. E quando falamos dessas duas vertentes, falamos de diferenças de tecnologias enquanto a própria tecnologia, digamos assim, ou seja, estamos a trabalhar em diferentes áreas, secções do projeto. Okay. Se eu estiver a falar de um front-end developer, eu faço aquilo com o que tu vais trabalhar, com o que tu, eu, como utilizadora, exatamente, vais usar. Se eu estiver a falar de um back-end developer, na realidade o trabalho dele é um bocado ingrato porque ninguém vê o trabalho que ele faz. E o trabalho que ele faz é só o mais importante porque na realidade é o motor do carro, está aí debaixo do capô. Literalmente aqueles trabalhos assim, mais invisíveis. Sim. Bom, então, e voltando aqui à casa, porque és uma pessoa da casa, sim. Como é que foi aqui o teu encontro com a Flag? Quando é que isso, em que momentos da tua vida é que tu encontraste a Flag? Eu tinha vindo para Lisboa para fazer engenharia eletrotécnica. E és de onde já agora? Eu sou de Gouveia, na Baix, uma aldeia espetacular, pequenina, mas fixe. E estava em Lisboa a fazer engenharia eletrotécnica e em determinado momento tive alguns contratempos dentro da faculdade e eu sou daquelas pessoas que perguntam porquê, imenso porquê. E quando alguém me diz que as coisas são assim, têm que ser assim, para mim não funcionam. E eu entrei um bocado nesse âmbito dentro da faculdade. Começaste a encontrar ali exatamente. Paredes. E encontrei muitas paredes. E resolvi então sair desse âmbito e na altura falei com os meus pais e disse, eu preciso de sair, preciso fazer uma pausa. Durante um ano vou experimentar outra coisa completamente diferente. Na altura foi a primeira vez que tive internet em casa. E aquilo... Isso mais ou menos em que ano é que foi? Isso foi em 2008. 2008, exatamente, 2008. 2018, peço desculpa. Eu vou sempre para 2008. 2018. 2018 foi ano passado. Está bem, tens razão. Vamos lá. Isso é os nervos. Corta porque nós precisamos aqui fazer uma questão, só uma questão cronológica. Estamos em 2019. Pois 2019. Eu pensava que era... Ganhamos eleições, só para te situar, ok? Pronto, estamos em... Então vá, isto foi em 2006, 2008. 2008. Ok, acho que 2018 é capaz de ter sido uma coisa. Sim, foi 2008, porque na realidade eu tive cá 6 anos na Flag, portanto, entretanto já tive 4 anos fora. Ok, sim, 12, foi em 2008. E nessa altura saí da faculdade, vim para aqui, como estava a dizer, falei com os meus pais e disse que precisava de fazer uma pausa. E depois que eles adoraram a ideia. E eles detestaram a ideia, do género, tu estás maluco, tu foste para ir para estudar e agora de um momento para o outro queres parar, queres ir fazer o quê? Eu entrei ali um bocadinho em conflito interno, digamos assim, dentro da família com eles e disse, cheguei a uma certa altura que eu disse,
pá, ou vocês me ajudam e eu vou fazer isto, ou então eu Eu vou vou fazer isto arranjar na maneira, mesma, na não é? mesma. Exato. Portanto, Sim, porque se tu estás a tirar uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica, técnica, sim. era uma coisa que mesmo que os teus pais não soubessem exatamente o que é que tu estavas a fazer, mas era uma licenciatura em. Agora, Sim, dizer, vou e fazer era uma pausa para fazer das uma mais coisa... complicadas. Exato. E na altura, quando eu comecei, era uma licenciatura que tinha emprego garantido e era uma coisa super estável. Ok. Nessa altura, foi quando começaram a haver vários problemas a nível nacional. E trabalho mesmo nessa área não era muito normal, porque as obras começaram a falhar e etc. E quer Sim. nós queiramos, quer não, a Sim, tem eletrotecnia consequências, está diretamente ligada. Portanto, a construção sofreu aí um impacto nessa altura e foi precisamente por causa disso. Alguns dos meus colegas, entretanto, eu vim para a FLAG e alguns dos meus colegas acabavam a formação e não tinham trabalho direto, ou seja, não era aquela coisa de como era antigamente, de, vamos lá buscar alunos vamos buscar os alunos diretamente à faculdade. Isso deixou de acontecer e então fiz uma pesquisa, andei a procurar, literalmente, na internet. Porque já tinhas internet? Já tinha internet e aquilo sempre me fascinou bastante, do género, o que é que acontece quando eu coloco aqui uma URL, o que é que existe por trás, porque é que isto se chama URL, o que é isto, quem é que monta este tipo de coisas, onde é que isto existe. Depois comecei a perceber o conceito de servidor, o conceito de cliente, e isso não, é tudo muito vago, tudo muito estranho e é uma coisa que me fascina. E então foi aí que eu procurei e encontrei a FLAG numa das minhas pesquisas e resolvi vir cá para tentar para receber mais informação. E lembro-me perfeitamente de estar a sair da porta da FLAG com a minha namorada na altura, que hoje é a minha mulher, e dizer-lhe adorava trabalhar aqui um dia. E foi super engraçado porque não fazia a mínima ideia de que ia ficar aqui 6 anos e qualquer coisa nessa altura. E foram 6 anos muito bem passados. E como é que foi a tua experiência como formando? Ou seja, nós falamos aqui em 2006, passaram 12, 13 anos, mas parece que não foi muito tempo, mas a tua área, por exemplo, todas as áreas se desenvolveram muito, mas a tua, que é muito... Tem constante mutação. Não é? Até porque é uma das fontes de... Nós hoje em dia não vivemos sem... Nós não sabemos o que é que um front-end developer faz, mas nós vivemos sem eles, não é? Ou seja, o nosso dia-a-dia é muito... Tudo o que tu usas, telemóvel, web... Há pessoas que fizeram magia para aquilo acontecer, como eu chamo. Como é que era o mundo em 2006 e como formando, sobretudo? Era muito diferente. Como formando, eu era o eterno curioso e continuo a ser um super curioso de tudo. Eu costumo dizer que eu não estou contente com aquilo que sei, quero sempre perceber mais do que é que está à minha volta. Quando eu sinto que começo a dominar um determinado assunto, eu quero perceber o que é que está. Então a seguir o que é que existe? Como é que eu fecho o ciclo? Portanto, esse tem sido aquilo que me tem, digamos assim, o selo que me tem caracterizado ao longo da minha evolução profissional. Mas nessa altura eu era um formando que, sejamos sinceros, eu tinha aulas às segundas, quartas e sextas de manhã, ou seja, 3 horas por dia, né? Portanto, havia tempo para eu, na realidade, poder andar aqui e estar à vontade, ir andando, etc. Mas escolhi o caminho oposto, ou seja, eu saía daqui 3 horas, eram 3 horas super intensivas, e ia para casa e ia consumir aquilo que tinha de falar aqui, posto em prática no dia a seguir, e na quarta-feira, vamos supor, imaginando segunda, quarta-feira, quando chegava à sala, tinha imensas dúvidas. Na altura, um dos formadores que eu tinha... Isso era um formado que as pessoas amavam muito. Lá vem aquele indivíduo com perguntas. Um dos meus formadores, e que na realidade eu lhe devo muito como exemplo, foi bastante importante nesse aspecto, mas numa fase intermédia do curso, ele já dizia o que é chato, diz lá. Era super engraçado, sim, mas sim, nunca me coibi de fazer perguntas e principalmente perguntar o porquê, porque só aí é que faz sentido, pelo menos é assim que eu penso. Ok, então tu aproveitavas muito o tempo extra para explorar... Sim, explorar e colocar em prática aquilo que tinha sido abordado na formação, desse dia, e depois
Ok. na realidade. E como é que acontece o salto para agora sou formando e agora vou ser formador? Isto Como é que isso foi uma se deu? situação engraçada, porque na altura um dos formadores aqui da FLAC, juntamente com esse formador que eu estava a falar, acabaram por, ou tinham um projeto na altura em fase final, numa tecnologia que era o Flash, ok. e Flash faz-me estavam... sempre lembrar aquele música do Sim, Flash. mas era um outlet super fixe. Deixa-me dizer, Pena. isto é uma coisa que canta na minha cabeça. Mas ninguém ouve, mas eu queria só partilhar isto com o mundo. Yeah. Pena ter morrido, mas tinha mesmo Faleceu, que morrer. não é? O Flash sim, faleceu. tinha mesmo que Ok. morrer, não tinha maneira Não havia de hipótese. não, verdadeiramente não, mas era super interessante. E foi aí que eu comecei a ganhar realmente o gosto por programar, porque aí é que eu realmente comecei a programar na linguagem de ActionScript. E aí foi o trigger, digamos assim, porque na realidade, quando eles, no final, não tinha tempo, digamos assim, no final, no momento em que eu acabei a formação, não tinha tempo disponível para terminar, ou estava à rasca de tempo, perguntou-me se eu não me queria ajudar a fazer aquilo. E eu disse, ok, tudo bem. E na altura, eu vinha para aqui para terminar esse projeto, ou ajudar a terminar esse projeto. E sentava-me numa das salas disponível, que houvesse, e estava ali a trabalhar, e eles estavam a dar formação e acabava por vir e perguntar, então, está tudo a correr bem, não está? Sim, e acabaram por também me ajudar a crescer. Nessa altura, o coordenador pedagógico da altura viu ou notou essa evolução e perguntou-me se eu estava interessado em começar a dar umas formações de cursos especializados, aqueles pequeninos, só de Flash, numa fase inicial. Eu disse sim, bora lá tentar, porque não. Fiz uma otoscopia que correu muito mal, porque eu pura e simplesmente não disse nada. Supostamente... Tem que correr, uma coisa que se chama autoscopia tem que correr mal, porque é um nome horrível, não é? Quer dizer, é verdade. Pode-se correr bem. Mas aquilo tinha 5 minutos ou 5 Sim, aquilo é um tempo muito curtinho. E eu quis falar de uma coisa que é basicamente como é que o mundo começou a ser mundo. Ok, para 5 minutos se calhar foi ambicioso. Não foi exatamente isso, mas foi uma coisa semelhante. E então aquilo não correu bem, e depois a meio da autoscopia alguém fez perguntas, eu estava de tal maneira nervoso que comecei a dar calinadas atrás de calinadas, semelhante àquelas que acabei de dizer aqui, 2018. Sim, mas as datas, eu também sou péssima para as datas, portanto está ótimo. E então, no final, pararam a autoscopia e disseram: pronto, então vamos fazer assim, a gente sabe que tu sabes, tu só estás muito nervoso, vamos fazer isto para a semana. E escolhe um tema diferente. Exato. Pronto, e eu, pronto, já percebi o que é. Escolhe uma coisa tenho para 5 que mentalizar minutos. Vou escolher uma coisa para 5 minutos e depois a outra correu super bem. E já vinha perfeitamente, ou a perceber perfeitamente para o que é que vinha. E já foi diferente, não é? E na altura depois comecei por esses cursos e depois fui ficando e até que passaram-se 6 anos e meio. E nesses 6 anos e meio, como é que foi a tua evolução enquanto formador? Porque esta área, calculo eu, que exige um estudo diário, não é? Ou seja, uma atualização muito. Constante. Eu saí, não foi exatamente por causa disso, mas foi porque eu senti que estava, ou que dominava muito daquilo que na realidade eu lecionava, digamos assim, aqui na FLAC, acerca da formação que eu dava na altura, mas faltava-me aquele sentido prático da realidade, ou seja, uma coisa é aquilo que tu vês nos livros e te dizem, quando isto acontecer deves seguir aquilo, não é? Outra coisa é na realidade aquilo que depois acontece na prática, porque na teoria supostamente tu deves ter um mês para fazer uma coisa, não é? E na realidade depois na prática se for precisam de 3 dias para fazer duas coisas. Exato. Portanto, e essa era a realidade que eu não conhecia. E muitas vezes o trabalho de campo. Eu comecei a notar mais isso quando comecei a ter formandos que já vinham da área ou que estavam a começar na área e já tinham uma noção diferente daqueles que vinham com literalmente uma folha em branco. Exato. E começavam a fazer perguntas super interessantes, mas que eu ficava, mas porquê que tu fazes isso? Isso não faz sentido. E eu perguntava, mas porquê que não faz sentido? E eu dizia, porque teoricamente aquilo que nós devemos fazer é isto. E começou-me a acontecer isto cada vez mais. E eu comecei a perceber, há aqui um desfazamento entre aquilo que é a teoria e aquilo que é a prática.
que seria muito interessante Uhum. eu abordar. E então, partindo da cabeça, digamos assim, como costumo dizer, sem dizer nada a ninguém, comecei a mandar currículos. E quando eu digo a ninguém, significa à minha namorada, na altura, minha esposa hoje, na altura ainda era namorada, e acabei por lhe dizer só quando já tinha praticamente, Algumas, olha, exato. vou deixar a flag o tempo inteiro e vou Porque para... acabas de estar aqui em tempo inteiro, então. Sim. Na parte do tempo. Havia dias em que eram super intensivos, havia dias em que começava às 9 da manhã e acabava às 10 Sim, da da noite. formação é uma coisa Sim. cansativa. Sim. E depois cheguei a casa, Acabei chegava a de casa fazer. e ia fazer os meus freelancers, Uhum. ou os meus freelancings, aliás. E foi uma altura muito complicada Nossa, pois, acredito de que sim. trabalho. Mas lá está, essencialmente acontecia por causa da ânsia de querer perceber, querer saber, querer ir atrás e de não me contentar com aquilo que Ok, na e se calhar realidade não é uma. Ou seja, não tem a ver diretamente com a área em que tu trabalhas, que era mesmo mais uma característica tua. Tu, se fizesses outro tipo de coisa, ias levar essa necessidade de saber mais. Sim, não é? eu sou muito assim naquilo em que na realidade me empenho. Desde o motor do carro, por exemplo. Há pessoas que sabem isso, deixa estar. Pronto. Há pessoas que sabem encher os pneus muito melhor do que eu. Pois, está É bem. espetacular. Mas eu gosto de, quando uma situação acontece, eu gosto de ir à oficina e dizer assim... E perguntar, olha, o que é que está aqui mal? E a pessoa diz, é isto, aquilo, não sei o que. Eu disse, não é aí aquilo. Não é antes aquilo. Do género, não estás a falar com alguém que é completamente nabo na matéria. E é engraçado, porque não gosto de ser, digamos assim, como é que se diz, há uma expressão popular, mas não é muito bonita, mas não gosto de ser levado, digamos assim, de forma enganada. Okay. E então gosto de saber onde é que me mexo, basicamente é isso. Eu lembro-me quando nós nos conhecemos, a primeira vez e conversámos um bocadinho para preparar a talk, que tu falaste-me dessa questão de como cresceste numa aldeia, tinhas essa vontade de ir, por exemplo, a uma oficina ver como é que as coisas funcionavam, tinhas essa curiosidade. Eu quando levava o carro à oficina, eu via, uma das coisas que eu comecei a fazer depois da primeira vez de ver foi a mudar as pastilhas dos travões do meu carro. Isso é extraordinário. Eu levei o carro à oficina a primeira vez, a segunda vez, isto é relativamente Compraste simples. as pastilhas e puseste. Comprava as pastilhas e trocava as pastilhas. Da segunda vez não correu muito bem, pois, mas resolvi o problema. Ok. Portanto, basicamente foi isso. Cheguei a ter basicamente só a parte do motor do carro dentro do espaço do carro, o resto tudo fora, só para perceber como é que aquilo funcionava. Ok, está bem. E o carro durou 18 anos. Portanto. Isso é isso que eu estava a pensar. Depois a montagem das peças, não aquele clássico de sobrar qualquer coisa ou de ver qualquer coisa que não encaixa muito bem. Acontecia. Isso acontecia noutras coisas, mas em carro, não. Então, foi determinante esta tua passagem do mercado, vamos lá ver, do estar no mercado só como formador, não, só aqui não é depreciativo, era só essa função que tinhas, para perceberes então como é que as coisas aconteciam no terreno. Isto foi assim uma mudança grande na tua vida? Foi uma mudança muito radical, porque eu posso dizer que o primeiro e o segundo sábado que eu trabalhei na agência de onde saí da Flag para ir para, o primeiro e o segundo sábado eu fui para lá e fui trabalhar, porque eu sentia que a rapidez com que estava a fazer as coisas era flash. É verdade. Eu senti que não estava a ser devidamente rápido. E comecei a colocar perguntas a mim próprio do género: será que eu sou capaz? Não sou eu, porque todos eles estão a conseguir fazer, sou eu. Portanto, será que é teoria? Eu estou a seguir demasiada teoria e não estou a fazer as coisas como são suposto, ou etc. E depois, na realidade, comecei-me a perceber que era falta de metodologia, não da minha parte, mas da forma como as coisas estavam montadas. Ou seja, eu gosto de criar um método. Imagina, eu tenho uma tarefa que faço recorrentemente. Se eu puder programar qualquer coisa que faça essa tarefa por mim, eu vou fazê-lo. E foi exatamente isso que eu comecei a implementar. Gostas de pensar os processos? Gosto de pensar os processos e implementá-los. E foi isso que eu comecei a fazer. Do género, se eu vou fazer esta tarefa, se é suposto
nós fazemos este tipo de trabalho recorrentemente, então porque é que não temos uma mini fábrica, não é? Para montar coisas mais ou menos em série? E foi isso que começou a acontecer, ou seja, passado algum tempo de eu começar a sentir mais confiante lá dentro e de sentir que a minha palavra já começava a ser ouvida. Não que não fosse numa fase inicial, mas havia aquela canha, digamos assim, do género, deixa-me estar aqui, eu não quero dizer nada, toda a gente está a olhar para mim agora, porque eu ainda sou novo aqui e tal. E aí, nessa altura, sentes que fizeste menos perguntas ou não? Nessa altura fiz menos perguntas e, como tal, não fui tão feliz. Mas depois disso, depois de haver uma certa confiança, chega um momento em que, quando tu começas a fazer muitas perguntas, começas a levantar muitos problemas. Pois é, eu sou de filosofia, como sabes, Pronto. portanto é um karma que eu transporto comigo. Yeah. Eu sou uma pessoa problemática. Portanto, Eu não considero problemático uma pessoa que eu faça crio problemas, não é? Pronto. Mas E uma das respostas que eu ouvia constantemente era: pá, não me arranjes problemas, arranja soluções. E eu dizia: não, mas eu não estou a arranjar problemas, eu só estou a perguntar. Ok, porque, vamos lá ver, para tu pensares, para tu teres a solução é importante haver um a priori, que é fazer a pergunta, não é? Ou tentar detectar o que é que ali está a funcionar. O meu objetivo no mercado de trabalho com a quantidade de perguntas é sempre tentar adaptar-me à realidade aquilo que é expectável receber. Porque se eu fizer a pergunta uma ou duas vezes, eu vou-te entregar uma coisa e tu disseste assim: então, mas não era isto que eu queria, era isto, mas faltava ali uma vírgula. E tu dizes: mas não disseste, mas tu também não perguntaste. Sim, sim. A responsabilidade é tua, Pois é. porque devias ter perguntado. E eu fico: pá. Então, fica uma situação muito estranha, não é? Exatamente. Porque, efetivamente, a pessoa não dá a informação. Tu não me deste a informação, eu também não te perguntei, quem é que é a culpa? Se calhar temos não pensar assim, mas pensar que de facto que a pergunta é uma coisa. O problema é uma coisa. Por exemplo, para quem é de filosofia, que é o meu caso, o problema é a coisa mais deliciosa que tu podes apresentar a um filósofo. É uma possibilidade de tu tirares um nó, de tu resolveres uma questão, de tu procurares uma solução, desmontares as coisas. Que eu acho que, pelo menos, a conversa que tive contigo e agora que continuamos a conversar, é uma coisa que te agrada, que é ir à procura, não é? Sim, tentar perceber porque isto é assim. Mas tu, se não tiveres consciência de que algo está a funcionar menos bem, também não vais conseguir encontrar uma solução, porque aquilo para ti ainda não se colocou como um problema para resolver. Exatamente, sim. Há super engraçado, há uma expressão que nós usamos em programação, que é o rubber ducking. O rubber ducking, que é o patinho de borracha. Ok, sim, até aí está tudo bem. No fundo... Estou a imaginar o amarelo e a flutuar. Exatamente. Eu tenho um na minha secretária e depois quis ser um bocadinho diferente e comprei uma galinha amarela daquelas pegadas. Exatamente, pronto. Mas não sei porque não tem mesmo efeito. Estou a brincar. Ok. Estou a brincar. Não, no fundo, o que é? Eu estou com um problema e não estou a conseguir resolver. E eu estou a tentar implementar e já vi aquilo dezenas de vezes e aquilo na minha cabeça continua a funcionar e continua a não haver um porquê daquilo estar a funcionar. O rubber ducking é literalmente a metodologia de que é eu estar-te a explicar a forma como eu estou a pensar. Estou a falar para ti e dizer assim: estás a ver isto? Eu tenho aqui isto, tenho aquela função, tenho aquela variável, eu aqui estou a atualizar aquela variável, estou a criar outra função para chamar outro método qualquer, ou mais uma função. E tu depois, a meio deste processo, dizes: esquece, já percebi qual é o problema. E encontras, porque quando tu começas a tentar explicar a forma como tu idealizaste aquele pedaço de código à outra pessoa para ela compreender, tu acabas por estar a pensar em alto e começas a tentar falar de uma forma muito mais desconstrutiva do que é. Tu estás dentro da tua própria cabeça a tentar perceber o problema. Ou seja, tu já percebeste isso. Isso hoje aconteceu-me com um colega e foi super engraçado, que ele dizia: ok, então vamos lá passar por passo a passo. Porque eu também não estava a perceber o que é que ele tinha mal. Passo a passo é uma... E ele dizia: ok, aqui estou a fazer isto, ali estou a fazer aquilo, além estou a fazer aquilo, e depois chegou a uma altura que dizia: isto não devia estar aqui. Foi ele que resolveu, não fui eu. Mas no fundo, depois no final dizemos: obrigado. Porque na realidade o que nós estivemos a fazer foi ajudar uns aos outros. E essa expressão é super característica desta área. E essa experiência que estás aqui a relatar também só te foi possível mesmo quando começaste a trabalhar em agência, porque mesmo os teus freelancings tu fazias sozinho, não tinhas equipa. Sim, fazia sozinho. Portanto, não tinhas esse outro lado
de alguém que te pudesse acompanhar nesse processo de dúvida? Sim. Não tinhas essa noção de tinha. trabalho de equipa? Este conceito de rubber ducking eu só comecei a vivê-lo agora. Adoro isso. Agora que, desde que estou no novo trabalho, há cerca de um ano, já fez mais de um ano e meio, foi aí que ela surgiu, mas na realidade eu já o fazia, portanto nós fazíamos exatamente. Não tinhas nome, não é? E ela disse o nome em inglês e fica sempre, pá, mas é engraçado, porque se tu fores procurar na internet sobre rubber ducking, existe a definição de... E é super engraçado, porque no momento em que alguém me disse isto, olha, rubber ducking funciona. E tu, oi? Como assim? Rubber ducking, de género, então o que nós dizemos muitas vezes é, tem um pato de borracha para ti, fala para o pato acerca do teu problema. E muitas vezes acabas por resolver. Agora de repente. Isto é olhar para um pato. Isto agora é o nosso momento inspiracional. Okay. Portanto, agora devia ver uma música daquelas com violinos e caía assim umas neves. Okay. Há site, agora já não se fazem os sites com neve a cair no Natal. Pois, ok. Já não é bonito, mas pode ser feito. Isso é muito 2006, não é? E nós temos então este momento inspiracional que é, quando tiveres um problema, fala para o pato. Exatamente. Não é? Sim, ele ajuda sempre, nem que seja a dizer qualquer coisa. Nada. Okay. Curiosamente eu tenho um pato de borracha que me ofereceram que tem, parece uma joaninha, tem as pintinhas da joaninha, percebes? Alguém achou que aquilo era a minha cara, não percebo porquê. Okay. Coisas estranhas. Bom, então, lembro-me quando nós estávamos a conversar e a preparar e a conhecermos, porque isso é sempre importante. Eu gosto sempre de falar com as pessoas um bocadinho antes, se não tivermos cruzado na FLAG, e foi o caso quando eu cheguei à FLAG, tu já não estavas cá, pela timeline que descrevemos, nós falámos um bocadinho sobre algo que tu aqui já afinaste, que tem a ver com as melhores práticas e a realidade, ou seja, nem sempre as boas práticas andam de mãos dadas com a realidade. Como é que isto se vive no mercado de trabalho? Como é que se sobrevive? Depende do mercado em que estiveres inserida, né? Portanto, eu neste momento estou num mercado completamente diferente. Okay. Estou a trabalhar com uma plataforma de low-code, basicamente ajuda mais os developers do que os front-end developers. Okay. Na realidade, o front-end developer é quem monta o boneco, os developers é quem põe o boneco todo a mexer, digamos assim. E isto para dizer o quê? Tu estás numa espécie de trabalho, estás a trabalhar com os teus pares, digamos assim, não estás propriamente a trabalhar para o utilizador final, neste momento. Sim, eu continuo a trabalhar para o utilizador final, okay, sim. Existem muitas marcas com as quais nós trabalhamos, ou eu trabalho hoje em dia, grandes marcas, banca, seguros e por aí adiante. Mas é uma plataforma que nos ajuda a diminuir o tempo de desenvolvimento. Ou seja, é de low code, porquê? Porque na realidade o código que tu implementas em termos de desenvolvimento é o mínimo possível. Okay. Porque a plataforma já vai fazer tudo o resto. Exato. Em termos de front-end, há muito trabalho já feito, mas há sempre a necessidade de trocar aquele elemento ou fazer elementos novos. E aí, na realidade, eu tenho que ir lá com o HTML, CSS, JavaScript, essas coisas estranhas. E basicamente é isso que eu tenho estado a trabalhar, mas ali é um conceito diferente, como é uma plataforma low-code e nós temos tempos bem definidos para aquilo que precisamos fazer, para as tarefas que precisamos de fazer e de entregar no final ao cliente, e temos processos muito definidos. Antes, no mercado de agência, isso não acontecia, ou seja, temos de ser sinceros, a agência vive da quantidade de trabalho que consegue vender, não é? Portanto, quanto mais fizer, quanto mais vender... Em menos tempo, não é? Exatamente, em menos tempo, mais fatura, mais para a frente anda e por aí adiante. E aquilo que eu aprendi na agência foi literalmente a fazer malabarismo com projetos, que é do género, é preciso fazer isto, tens este tempo, e eu tinha que arranjar a maneira de o fazer, porque eu não podia dizer... Mas fazer magia, não é? Não dá, sim. Não dá. Eu cheguei a fazer coisas super interessantes e super engraçadas, em que hoje em dia eu olho para elas e penso, uau, tão pouco tempo em que eu fiz aquilo, é super engraçado, como é que a minha realidade mudou tanto. Mas agora tens um trabalho que é mais tranquilo nesse aspecto, não é? Não é timings. Tens processos e timings associados a esses processos. Há alturas em que tens que andar a correr, literalmente. Há outras alturas em que andas mais pausadamente.
mas é um misto. Não é aquela rotação aquela alta rotação que existe numa agência, porque há essa obrigatoriedade. Agora estou a trabalhar num produto, não é a fazer serviço para vender, digamos assim, é um produto propriamente dito, que sai serviço para cliente. Mas como o cliente já pagou aquele tempo, digamos assim, acaba por ser mais estável em termos de pressão, em termos de pressão praticamente é completamente diferente. E dá-te tempo para descobrir coisas novas? Dá. Okay. Eu posso dizer que evolui ali mais num ano do que em termos de conhecimento, em termos de percepção da realidade, ou seja, em termos das boas práticas, se quiseres, do género, fazer aquilo não pode, ou não deves ultrapassar, ou não deves saltar este passo. E ali consigo ir a esse nível. Portanto, eu posso dizer que em termos de performance nós muitas vezes estamos a discutir sobre se uma coisa é 200 milissegundos mais rápida do que outra. Ok, isso até é difícil de imaginar, não é? Estamos a falar em 200 milissegundos. Pois é. Mas quando tu tens uma coisa destas na mão, em que tu queres que tudo seja assim... Quando eu carrego e não funciona e que está a demorar imenso tempo. E só demoraram 3 ou 4 segundos. Não interessa, mas é a percepção que nós temos. Tu começas a contar, carregas 1, 2, 3, internamente já fazes esse trabalho. Aquilo não aconteceu no imediato e tu começas a dizer, esta aplicação não funciona. Não funciona, exato. Aconteceu-me agora, esta semana, com uma aplicação das trotinetes, com uma das novas que está aí associada ao cartão do Viva. E eu fui tentar instalar e fazer aquilo para ter 20 minutos gratuitos por mês. E foi super engraçado porque eu abri aquilo não se mexia, como eu costumo dizer, aquilo não se mexe. Pá, não, apaguei imediatamente. Apaguei, literalmente. Uma vida inteira. Não, na realidade perdi para aí 1 minuto, 2 minutos, mas apaguei, acabei por apagar a aplicação. A noção do tempo é uma coisa, e sobretudo nestas funcionalidades de ligar, carregar, clicar e ter logo ali à mão, é o suficiente, os tais 3 ou 4 vezes o suficiente para você dizer, isto não funciona, isto não está a funcionar. E nós não devemos sequer tempo não é, para que o mecanismo começasse a funcionar de alguma forma, não é? Sim, mas lá está, por isso é que nós hoje falamos, ou muitas vezes temos algumas discussões, entre aspas, saudáveis, acerca de mas se usarmos este método, isto vai ser 200 milissegundos mais rápido. E há muitas situações em que um cliente implementa uma coisa e depois aquilo demora 5, 6 segundos a carregar e o cliente diz, isto não está a funcionar, nós temos que resolver. E eu tenho colegas que se deslocam ao cliente só para perceber como é que aquilo foi montado, partir aquele web todo e montar aquilo como manda a regra, o by the book, e na realidade aquilo passa a funcionar assim. E tu tens que compreender todos os processos para que aquilo funcione. E é esse o mundo em que eu vivo agora e é super interessante. daí ainda não me ter cansado e muitas vezes quando alguém me pergunta, estávamos a falar nisso há bocadinho, quando alguém me pergunta, então mas e estás bem? Eu disse, não posso dizer que estou mal, estou bem. Faço o que gosto, não é? E pode dizer isso muito alto. Não podes dizer. Não posso. Bom, já disse. E espero que... Então, peraí. Não sei se há muita gente a ver, mas... Não, claro que podes dizer. É muito bom que o digas, porque isso também... do pouco que eu conheço essa tua satisfação traz uma insatisfação permanente, que é... Sim, eu estou bem. Mas tu dizias-me na primeira vez que nós nos encontramos, eu sou um eterno insatisfeito. É verdade. Portanto, isso alimenta-te para também teres essa curiosidade sempre de quem não está satisfeito com aquilo que tem agora porque acha que pode fazer melhor, pode arranjar outra forma. Eu posso dizer que quando entrei agora na agência, quando saí da FLAG, entrei nessa agência, eu fui como front-end developer, como front-end. Na altura não existia o termo front-end developer. Fui só como front-end. E passado algum tempo eu cheguei à frente aos meus padrões e disse, eu não percebi o que é um serviço. Imagina. O que é um serviço? O que é o back-end propriamente dito? Eu vejo ali o pessoal nas mesas ao lado a fazerem estas coisas, a falarem disto. Eu, como front-end, chamo um pedido ao servidor, eu chamo um serviço, que é o pedido ao servidor, chamo um serviço, recebo informação, trato a informação, mostro a informação, mas eu não sei o que é um serviço. Do lado do desenvolvimento, é a mesma coisa que tu tens um carro, usas o carro, mas não sabes como é que o motor funciona. A questão é muito por aí, e então eu cheguei ao pé deles e disse,
Eu preciso saber. Há possibilidade de eu começar ali, sentar-me ali, fazer o meu trabalho, mas ali ao lado deles, Só para começar a perceber, olhar, não sei o quê. Espetáculo. Quando Siga. tu quiseres, senta-te lá. E acabei, digamos, o meu ciclo naquela agência como full stack developer, ou seja, eu já fechava o ciclo todo, Ok. eu recebia o projeto, fazia o projeto, entregava o projeto ao cliente, ou seja, já Acompanhavas fazia o front-end, fazia Exato. o back-end e aquilo saía para o cliente. Ficaste feliz. Aí fiquei feliz. O que é que aconteceu? Surgiu esta possibilidade de ingressar este mercado em que estou agora, há coisa de 1 ano e meio, e foi super engraçado porque atualmente o que é que eu vou fazer? Só front-end. Uhum. E o que é que eu já pedi? Pois, estou a imaginar. Eu quero, dentro da plataforma, quero começar a fazer back-end. Há essa possibilidade? Epá, 5 estrelas. Já se está a começar a orientar as coisas para eu começar também a fazer back-end. Ou seja, e quando acabar o back-end, certeza vai haver. Vai fazer, imaginar outra coisa. Sim. E formação, ou melhor, formação, não é que formação no sentido mais clássico do termo de ires procurar formação, mas onde é que tu procuras informação? Quais são as tuas fontes para estares atualizado, para estares sempre dentro e coisas que possam ser úteis para quem também, quem são pessoas de, isto em português havia de ser giro, que era, portanto, é o desenvolvedora do final da frente. Exatamente. Era giro. Desenvolvedor. Mas se puseres isso assim até faz sentido. Não é? Desenvolvedor. Então, que é uma pessoa que desenvolve. Sim. Não é? O final da frente. Porque é o final da frente? Porque é aquilo que tu vês. É o resultado. Exatamente. Ok. Mas Pronto, vamos criar aqui uma coisa nova. A janela está a abrir ou a persiana está a abrir porque alguém programou e não funciona. Então, outras pessoas que estejam na tua área, que se movimentem nos teus trilhos, que fontes é que tu recomendas para estarem atualizados? Acho que isso é uma... Essencialmente artigos. Ok, artigos. Boa. E onde é que eu encontro esses artigos? Tens no Medium, por exemplo. Medium é uma fonte... Inesgotável, sim. Para todas as áreas. Eu posso dizer que eu me alimento bastante, ou a maior parte alimento-me aqui. Porque daqui tu tens a comunidade mundial a escrever dentro do Medium. E tens pessoas que, começando a seguir, tu começas a perceber que elas começam a falar deste assunto e depois são assuntos muito específicos. São coisas muito nichadas. Exatamente, não é? imagina, JavaScript é uma boa prática usar esta metodologia, ou como é que eu crio, ou como é que eu uso esta... Isso responde a necessidades que tu sentes no dia-a-dia? Ou prevê necessidades? Prevê necessidades muitas vezes e outras vezes é mais pelo gosto de saber como. Exatamente. Se é boa prática, se não é boa prática. Ir aos tais 200 milissegundos de diferença, às vezes ler um artigo de quem foi ao ridículo de montar coisas e chegar à conclusão que aquilo é 10 milissegundos mais rápido e então se calhar aquela é a melhor abordagem. Dependendo do tipo de abordagem, pode ser, na realidade, pode ser a outra. Portanto, é super interessante. E depois desculpa interromper, nós vivemos uma era muito... Estamos numa altura em que vivemos uma coisa muito privilegiada. Estamos a ver coisas que há 10 ou 12 anos nós não víamos, finalmente, que é tu estás no Medium a seguir um especialista e até podes falar com ele, não é? Exato. Que é uma coisa... Sim. Ou seja, tens o e-mail, tens o Twitter, ou tens um canal. Ou seja, não só estás a ler o que a pessoa faz, mas como podes dizer, olha, mas eu também aconteceu isto, ou o que é que sugeres para aquilo. Exatamente. E isso é uma experiência que... É super enriquecedor. Que é muito enriquecedor, exatamente. Sim. Vives muito... O Medium acho que se presta muito isso. Quem está no Medium, quem está a produzir conteúdo, acho que tem muito essa disponibilidade para depois... e até para partilhar coisas que correram mal. Bastante. Erros. Notas também, depois no mercado onde eu estou inserido agora, a comunidade já é muito grande, de plataformas de low-code, e começas a perceber que cada um, porque se quer notar, quer-se fazer notar, quer-se destacar, vai escrever um artigo, vai escrever sobre um comportamento muito específico, e acaba por ser o que tu estás a dizer, é super enriquecedor. Mas aqui há uma coisa super engraçada ao mesmo tempo, que é, tu precisas saber o que é que vais procurar. Pois, isso era o que eu te ia perguntar, como é que tu fazes essa curadoria? Sim, na realidade tu tens filtros, tu
te ajudam a fazer essa pesquisa, né? Esse filtro. Porque é muito fácil nós perdermos no mínimo, quer dizer, Sim, ou seja, se tudo, não tiveres no mínimo sim. de balizas, não é? Sim. Ou quer procurar este tema, ou quer procurar esta pessoa, ou quer procurar uma palavra, não tens a tua pesquisa definida, vou dar um exemplo, basta ficas ali a procrastinar em bom, não é? Em bom, atenção, mas... eu cheguei ali e uma das palavras que escrevi na primeira vez que fui lá foi JavaScript. E a quantidade de informação que eu recebo no mail de JavaScript, eu tenho uma pasta no e-mail só de Medium, só em que eu às vezes nem sequer abro o e-mail e guardo aquele e-mail só porque o título, o título diz qualquer coisa que é super interessante eu tenho que ver. E depois guardo aquilo para as férias, ou guardo aquilo para uma viagem para uma altura em que tenhas fazer, mais disponibilidade para ler. e depois vou tentar consumir aquilo. Se eu estiver em casa, sem grande coisa, às vezes pego um telemóvel e estou tipo a ler o artigo. É super interessante. E depois há outro tipo de ferramentas. Se quiseres aprender mais, digamos assim, isto aqui é mais uma coisa de... Não é tão de implementação, digamos assim, muitas vezes é mais conceptual, do género, isto faz desta forma, talvez, exatamente. Não é? Okay. Já precisas de ter um background, às vezes considerável, outras vezes são coisas para beginners mesmo, para iniciantes, mas normalmente já são coisas assim, aqueles mais interessantes, já são mais técnicos, já implica que tu tenhas um bom background. De outra forma, tens sites como o W3 Schools, por exemplo, que ajudam bastante a perceber qual é que é o fio condutor de uma ponta à outra do HTML, por exemplo. Entre outras ferramentas, tens, por exemplo, coisas super engraçadas que são já pequenos projetos feitos e funcionais, que é o Code Drops, que é um site que tem imensos comportamentos, imagina, com animações, etc., que tu possas precisar no teu dia-a-dia, coleções de coisas desse género, como fazê-las. Na realidade também são tutoriais para fazer. Há tutoriais para tudo. Há tutoriais para tudo, sim. A fonte é quase inesgotável. Mas é importante realmente termos algumas noções do que é que... Pensarmos primeiro o que é que queremos pesquisar, porque senão facilmente nos perdemos. Eu aqui na Flag costumava dizer uma coisa, que era, muitos dos formandos diziam, mas isto é pouco tempo para tanta coisa. E eu digo, pois, por isso é que a formação é à segunda, quarta e sexta. Porque só era todos os dias. Não é? Que é para ter ali tempo para respirar e vir procurar coisas. A quantidade de informação que tu passas em 3 horas é de tal maneira intensiva, não é? Em quantidade é de tal maneira absurda que se no dia a seguir tu tens mais 3 horas ou se tens 6 horas num dia e 6 horas no outro, nestes mais intensivos não há tempo para conseguir respirar e para conseguires, ou faz muitos exercícios, ou então não é todo muito simples. E era isso que eu costumava dizer. Porquê? Porque colocar as coisas em prática é super importante e só aí é que tu, na realidade, começas a ter dúvidas sobre porquê que eu parei aqui. Não é? Porquê que eu parei aqui? Não consigo passar. Porquê? Não sei. Então vou ficar aqui, vou colocar aqui um question mark, um ponto de interrogação e vou à procura. Vou à procura, ou no dia a seguir vou perguntar, olha, aconteceu isto assim, qual é que é a solução? E é exatamente um bocado por aí. Ok, então, e o Rio, quando, agora falamos de ti como se fosse um jogador da bola, o Rio é na terceira pessoa, não é? Vamos imaginar, o que é que tu fazes nos teus tempos livres? Olha, não estás sempre a ler e não estás sempre a trabalhar, espero eu. Sim. Para manter aqui o equilíbrio. Faço muito isso. Nos últimos tempos tento não o fazer. Posso dizer que nos últimos tempos tento chegar a casa e encostar o computador quando posso. E quando posso é do género, tenho o trabalho organizado, posso fazer isso. Se eu sentir que o trabalho não está organizado, aí obrigatoriamente tenho que pegar lanche com calma, etc. Não sei. Depois lá estou até à meia-noite, 1 da manhã, se for preciso, às vezes mais. Mas não é a norma, é mesmo a exceção. Sim, mas numa fase inicial não foi fácil fazer isto. Numa fase, eu tive que me predispor a fazê-lo. Criar uma disciplina, talvez. Exato, sim. Porque aquilo é um vício de tal ordem que tu é verdade. É vício, porque tu depois começas a pensar, se eu agora fizesse uma aplicação para fazer isto, só porque me apetece. Exato. E tens ido logo experimentar. Imagina que vou fazer uma aplicação para avaliar cervejas. Vou começar a beber cervejas, vou meter aqui uma lista de imensas cervejas que me apeteça e vou começar vou fazer uma aplicação para isso. E tu pensas, ok, bora lá.
Sim, Isso é porque não, super não é? interessante. Claro. Só que chegas a uma certa altura em que tens que perceber que há outras coisas à tua volta que estão a passar, não é? E depois passa o dia, quando vais à janela já é de noite e o que é que tu aproveitaste desse dia? E é isso que eu tenho nos últimos tempos, tenho sentido mais, ou tenho feito cada vez mais essa pergunta, Exato. que é o que é que eu fiz hoje para aproveitar o meu dia? Estudei bem. Boa. Ok. Vai-me valer daqui a uns tempos, verdade. Mas se eu não tivesse estudado tanto... Tem que haver o equilíbrio, não é? Então, e o que é que tu fazes? O que é que tu gostas de fazer nesses dias que tu... Olha, eu gosto muito de poder sair cedo do trabalho. A sério, gosto muito disso. Gosto muito de poder ir buscar a esposa ao trabalho, poder ir lanchar com ela de forma calma, ir para casa, ir para casa, super trânsito e eu estar super calmo. Porque vais para casa, porque estou estou a ir para casa e já lanchei e já estou calmo, já estou no meu final do dia. Gosto muito de ir até à beira-mar, por exemplo, ver uma Imperial, estar ao sol. São coisas que eu tenho sabido ou tenho tentado apreciar cada vez mais. Ok, então... Um bom passeio de bicicleta. E livros? Livros, eu sei que tu gostas de tens uma... Contaste-me, só sei que não... Eu pedi dizer, foi um passarinho que contou, mas não foste mesmo tu. Que tu tens gostas de romances, gostas de livros que não têm nada a ver com a área Sim, de... livros nem tanto. Livros gosto daqueles livros um bocado pesados. O último que li foi do Nuno Lobo Antunes, uma coisa assim um bocado pesada. Qual era a temática, já agora? Era mesmo relacionada com... ok. Sim, lá está, tu és uma pessoa de perguntas, portanto, gostas de saber como é que as coisas funcionam, o cérebro também há de ser um desafio para tu perceberes. É super interessante, eu acho isso super interessante, o facto de nós usarmos isto é uma máquina impressionante. Pequena porcentagem do nosso cérebro e haver lá uma data de massa cinzenta que está simplesmente por explorar ou por ser usada e ninguém sabe explicar porquê. É uma pergunta que me fascina, porquê? O que é que aconteceria se nós conseguíssemos chegar lá? É uma coisa absurda. No cinema é que são os romances, pois é. Exato, e no cinema é toda uma outra onda. Lamechas, sim, sem dúvida. Eu gosto daqueles filmes que me tirem o tapete no final, ou seja, aqueles filmes em que eu não consigo prever o que é que vai acontecer no fim. Gostas de ser surpreendido. Sim, sim. E aqueles que depois são baseados numa história verídica. Lembro-me agora de dois. De um baseado em história verídica, que é o Só para Bravos, que tem a ver com os bombeiros na Califórnia. E aquilo é uma história triste porque no final eles acabam por... já estou a fazer spoiler, mas ninguém sabe. Pronto. E também... Mas é um filme antigo, portanto a probabilidade já se ter visto já terem visto é muito, exato. E Beleza Colateral, com o Will Smith, que foi um filme que eu no fim fartei-me chorar. E tu dizes assim, como é que é possível? A Teresa, que é a minha esposa, ela olha para mim, quer dizer, ela é a que chora mais, né? Qualquer coisa ela chora, né? Nos mas filmes. Tu ganhaste nesse... E eu esse dia ganhaste o prémio. Ganhei o prémio, sem dúvida. E gosto muito deste tipo de filme. Depois vou do 8 ao 80, depois gosto de coisas como John Wick, por exemplo. Tekken. O John Wick é aquele do Keanu Reeves, não é? Não. Sim. O ator. John Reeves, acho que sim. O John Wick, que é do Keanu Reeves, que é aquele miúdo do Matrix, que é muito giro. Exatamente. Sim. É como o vinho do Porto. Sim. Rapaz, não sei, os anos passam por ele. Do Porto. Não sei, já bebi muito vinho do Porto. Espero continuar a beber muito vinho do Porto. Achas que eu posso ver o John Wick 3 sem ter visto os outros dois? Não sei. Se calhar é estranho, não é? Pois. É melhor fazer o trabalho de casa, não é? Sim. O 2 é super Ok, é que eu não tenho ideia se vi os outros, não me lembro da história, só lembro. O 3 aí também ainda não fui ver. Muito bem. Já tive convites. Mas ele saiu agora, portanto é uma questão de... Sim, está muito recente. Ok. E depois gosto de coisas como... era o que eu estava a te dizer, coisas assim, tiros, porrada... Tipo, à séria, okay. Sim. Então, 8 ou 80, digamos assim. Eu não sei se vamos ter aqui um momento lamechas, mas temos uma surpresa para ti. E então, só para contextualizar as pessoas, o Rio foi uma das pessoas que fez parte aqui de uma campanha da FLAG. E possivelmente vocês já viram metade da cara do Rio por aí.
Portanto, agora, Rui, tens que fazer aquela Há parte uma, de há uma ajustar. piada engraçada Sim. que uns colegas meus fizeram acerca disso, que era até. Olha, aí vamos saber a data correta, porque Vamos? na altura, sim. Ok. Ah, espera. Sim. Tenho que desembrulhar. Vou desembrulhar o Rio. Foi toda uma experiência. Brutal. Agora não era o Rio, agora era um outro qualquer. Eu tive tanta pessoa. Era Portanto, giro. cá está uma pessoa, enfim, uma pessoa humana que existe aqui. Parece que sim. Ok. Então esta é a nossa surpresa para ti. Não Obrigado. chores, está bem? Estamos em direto, foi Não, desagradável. é super giro que uns dos meus colegas, ou um dos meus colegas, disse que até 2008 eu não existia. Exato, porque estavas pixelizado. Exatamente. E tinhas a voz distorcida, como aquelas pessoas que vão falar dos crimes, que aparecem só Yeah. e depois Podia falam ser. uma voz distorcida. Podia Ok. ser. Portanto, esta é uma nossa surpresa Obrigado. para ti. Ok. Queremos Vou pôr isso na minha sala em casa. Eu sugeri que tu fizesse o seguinte: cortas individuais e depois fazes puzzles de mesa da cozinha. Não? É giro. Que era nós pedimos outro, é melhor pedir outro, para não estragar este. Ok? Queremos te agradecer muito por ter vindo aqui ao Obrigado, nosso eu. terceiro episódio das Pessoas da Casa. É literalmente e front-end uma pessoa da casa. Da casa. E até Com em muito breve. Nós voltaremos em junho, não sei, agora não me recordo o dia, mas a nossa Mara das redes sociais vai avisar certamente com o tempo. 26. Cá estaremos em direto, ao vivo, com mais um episódio das Pessoas da Casa. Obrigada, Rio, mais uma vez. Obrigado. Até já.